A gente faz um alerta de saúde pública, hein? Aves marinhas têm aparecido encalhadas no litoral alagoano. E de acordo com o Instituto Biota de Conservação, esta é a temporada migratória. Por isso, muitas aves acabam parando por aqui e não conseguem retornar aos seus bandos. E olha, gente, sobre esse assunto, a gente vai continuar ao vivo falando com o Alan Garcia, que tem mais orientações para você, caso você encontre uma dessas aves por aqui. Alan Garcia, explica tudo para quem está em casa e entender onde é que as pessoas podem se deparar com essas aves e o que fazer se acontecer isso. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, essas aves, as vivas, apareceram aqui em Alagoas, os registros, pelo menos, feitos pela população em Piaçabuçu, lá em Marechal, na Praia do Francês, em algumas praias aqui em Maceió e também na Barra de Santo Antônio. É bom manter distância porque a gente não sabe que tipo de doença essas aves podem estar trazendo. Nós estamos aqui com o Bruno, que é biólogo e presidente do Instituto, que vai trazer essa orientação para a gente. Ô Bruno, falei, né? Como a gente não sabe a condição da saúde dessas aves, é bom manter distância. Qual a orientação para a gente? Isso mesmo, boa noite. A gente está em emergência aviária, desde o ano passado. Não foi, digamos assim, revogado o decreto. Porém, aqui no nosso litoral, o período das aves chegar a partir agora de maio. Então, a gente está tendo essa ocorrência maior por causa do período migratório. Então, não é porque agora está ocorrendo problema, só que agora a gente está diagnosticando mais. Então, o que é que a gente aconselha a população? A não interagir com esses animais, né? A patogenicidade entre a ave e o ser humano é mais rara, né? Pode acontecer, mas é mais rara, mas ela é altamente contagiosa para outras aves. Então, as pessoas estão levando para casa no intuito de ajudar, de tentar salvar o animal, porém não tem muito o que fazer se você não tiver toda uma estrutura médica veterinária para poder fazer um atendimento. Então, não faz nenhum tipo desses cuidados, porque você pode estar levando doenças para sua residência e pode contaminar, né, digamos assim, criações de aves, digamos assim, doméstica, e isso começar a se alastrar, porque vai para sua galinha, para do vizinho e etc. Pode pegar em outras aves silvestres e é assim que se começa uma pandemia. Então, a gente tem que tentar barrar isso no litoral, deixar as aves lá para que as autoridades possam fazer o trabalho, porque agora existe toda uma cadeia de comando que é decretada a partir da emergência para que essas aves sejam testadas e ver se ela está se espalhando. Por enquanto está muito restrita no Sudeste, no Sul e alguns casos na Bahia, mas a gente não tem registro ainda aqui. Mas a gente também tem poucos testes, então a intenção é aumentar esses testes para ver se essas aves que estão encalhando estão vindo, digamos assim, contaminadas. Esse trabalho está sendo feito, de que maneira ele é feito? Nós montamos uma logística, né, de informação entre a gente e os órgãos ambientais. Então, como a população nos tem muito para manter informado, a gente repassa toda essa informação para os órgãos competentes, que são os órgãos governamentais, inclusive os dados das pessoas que tiveram contato com essas aves, porque quando entra em contato com a gente, estou com a ave aqui em casa, a gente pede logo o número, o telefone, o nome, porque a Secretaria de Saúde também tem que monitorar essas pessoas para, se essas pessoas apresentarem alguma síndrome gripal, né, ela ser melhor avaliada. Então, um trabalho conjunto entre os órgãos ambientais, de saúde e o terceiro setor, no caso, o Instituto Biota. Bruno, eu falei das aves que apareceram vivas nessas praias, essas cidades aqui em Alagoas. Tem registros delas mortas também? Sim, em várias outras cidades que a gente monitora, que a população nos manda. Então, quase todas as cidades que a gente monitora, que é essa região metropolitana, de Barra até Maceió e depois Jequiá da Praia, Coruripe, todas e Piaçabuçu, a gente conta dezenas de mortas. Esses são os casos mais, digamos assim, alarmantes, que são as vivas que tiveram contato com pessoas, mas estamos achando dezenas de aves todo dia mortas no nosso litoral. Vocês já conseguiram descobrir, identificar o porquê que elas aparecem aqui, principalmente mortas, ou seja, encontraram alguma diversidade nesse trajeto, nessa migração, ou ainda está sendo levantado nesse trabalho que você comentou? O trabalho de monitoramento do Instituto Biota existe há pouco tempo, constante. Então, a gente está aumentando o número porque está se buscando mais. Essas migrações sempre existiram, só que a gente não tinha informação. Quando a gente mais busca, mais a gente acha. Então, a gente monitorando a praia, né, 3 vezes a semana,
direto, a gente vai achar qualquer coisa em áreas, digamos assim, não urbanizadas. Se uma ave encalha em Maceió, a gente tem essa informação rápido, porque tem muita gente com celular ali nos informando. Mas, por exemplo, na Barra de Santo Antônio, Tabuba, alguns lugares que são bem desertos, a gente perderia essa informação, mas o nosso monitor passando, ele consegue registrar. Então, a busca por esses encalhes faz com que esse N aumente, mas isso a gente tem noção que era o ano todo, a partir, digamos assim, do mês de maio, que é uma migração natural, ou seja, coincide a migração desses animais com o fator climático, período chuvoso, então os animais cansam, né, muito vento, etc. E muitas vezes só está descansando. O problema é que agora pode estar infectado e isso pode ser levado para as criações comerciais e domésticas. Bruno, muito obrigado, viu, pelas suas informações, os esclarecimentos importantes, Beatriz. O Instituto Biota é recente no trabalho com essas aves, né, mas é um trabalho importante porque está fazendo esse levantamento e com certeza assim que for concluído todo esse estudo, essa pesquisa, a gente traz aqui. Mas só que, nesse momento, o mais importante faça o registro, pode até fazer, manda para o Instituto, mas se mantenha distante, não leve a ave, muito menos ela morta, para querer entender qual é a situação, e nem viva, porque não sabe qual é a situação, o estado de saúde dela, né? E se ela traz ali algum vírus, algo que possa contaminar outros animais. Por isso, mantenha a distância, é o mais recomendado nesse momento.